Olá amigos, boa noite. Estamos iniciando mais um programa Cidades Inteligente, mais humana, mais sustentável, mais Brasil, pela TV Mais Brasil, a TV da família brasileira. E hoje temos a honra de receber uma querida amiga de Atibaia, liderança política, ex-vereadoras, Ana Bertalter. Ana, muito obrigado pela sua presença, é uma honra em tê-la aqui conosco. Vamos falar um pouco sobre toda a sua trajetória, sua liderança e o mais importante, a Ana é uma grande incentivadora, é uma inspiração para a participação da mulher na política. Esse vai ser nosso tema. Ana, seja bem-vinda. Muito obrigada, Cristiano Bueno. Obrigada, TV Mais Brasil, pela oportunidade. E obrigada a você que está nos acompanhando aí e nos honrando com a sua audiência. Falar sobre esse tema é necessário. É um problema, vamos dizer, é um tema que atinge a todos nós. E é fundamental que possamos aí difundir para que mais pessoas possam se apropriar e multiplicar, não é verdade? É isso aí, Ana. Ana, só para as pessoas conhecer um pouco melhor você, fala um pouco da sua trajetória para mim, como iniciou toda a sua carreira política, o que te incentivou a estar inserida no contexto político, porque hoje você, em nossa região ali de Atibaia, você é uma pessoa hoje que é referência, principalmente enquanto mulher, enquanto pessoa, principalmente na parte de humanas, né? Você é uma pessoa que tem uma facilidade de falar com todas as camadas da sociedade, principalmente a questão da mulher. Que maravilha. Bom, Cristiano, o que eu posso dizer a você é que em 1988, quando mudei para Atibaia, foi o ano que um vereador do bairro que eu morava, numa área rural daquele município, se elegeu. E naquele momento, muitas coisas começaram a acontecer naquele território que me deixou assim entusiasmada. Eu ainda era muito pequena, porém ficou naquela memória. Mais adiante, quando eu estava no ensino médio, uma professora foi convidada e aceitou a missão, foi candidata a vereadora pelo município de Atibaia e fez um trabalho incrível. Não foi eleita naquela eleição, porém, mais adiante ela teve a oportunidade de cumprir 2 mandatos em Atibaia. E eu percebi o quanto um trabalho sério, um trabalho honesto faz a diferença na vida de boa parcela da população. Então, inicialmente, eu comecei nos bastidores, assessorei 2 ex-prefeitos de Atibaia, um ex-vereador, e com isso fui adquirindo experiência para mais adiante me colocar à disposição como candidata na cidade. Tive o privilégio, e mais uma vez obrigada a você, eleitor de Atibaia, por ter me concedido a honra de ser vereadora na legislatura que foi de 2021 a 2024, para poder trabalhar várias pautas, como a pauta social, incluindo saúde, que nós sabemos da importância desde a primeira infância a terceira idade. Então nós atuamos lá em várias frentes igualmente importantes, e isso me motiva cada dia mais a permanecer na política. Fantástico, Ana. Na verdade, a Ana, ela além de ter sido vereadora na última legislatura, ela foi candidata também a deputada em vários momentos, né? E o que eu acho muito interessante, a dinâmica da Ana, é que ela tem um trabalho permanente, ela tem um diálogo permanente com a sociedade, principalmente aquelas pessoas que muitas vezes não são ouvidas, ou não têm espaço em relação ao poder público, ao poder legislativo. E a Ana, ela transita muito, muito bem nesses segmentos, setores, né? E principalmente na ponta mesmo, que é a população. A Ana tem uma habilidade, tem uma paciência, tem um carinho, um amor, um afeto. Na verdade, a Ana gosta de gente, gosta de pessoas. E Atibaia, uma cidade hoje que é considerada uma cidade mediana, em torno de 200 mil habitantes, é uma cidade que tem uma complexidade enorme em vários setores, principalmente a área mais carente, a área social. Fala um pouco desse trabalho que você tem em parceria hoje, Ana, com entidades, com associações, ou mesmo com a própria população. O que você identifica hoje que é o maior desafio hoje dentro da cidade de Atibaia, no quesito qualidade de vida ou desafios?
Olha, Cristiano, excelente pergunta, viu? Atibaia hoje, pessoal, tem, de acordo aí com o último censo, 158 mil habitantes, 114 mil eleitores, de acordo com a Justiça Eleitoral, fechamento de 2024, logicamente. E nós temos um território de 478 quilômetros quadrados, onde praticamente metade ainda é rural, o restante urbano. Nós temos lá uma situação que foi colocada recentemente por conta da expansão e do crescimento desordenado da cidade, que trouxe vários fatores, incluindo ali a mobilidade urbana e impactando áreas da saúde, de educação, e que são essenciais e fundamentais, como todos nós sabemos. Então, Atibaia hoje tem um orçamento estimado para 2025 na ordem de 1,2 bi, e isso faz com que os desafios da gestão atual sejam imensos, porque as necessidades são as mais variadas e as limitações são presentes. Então, hoje, o que eu faço? Uma conexão da população, especialmente daquelas que têm um pouco mais de dificuldade de acesso aos órgãos públicos, para que elas possam conhecer seus direitos e seus deveres, e com isso facilitar a interlocução, pois muitas vezes a falta de informação gera transtornos desnecessários. Então, o trabalho que o grupo que faço parte defende na cidade há muitos anos no ativismo social é esse, é levar informação, levar dignidade aos 4 cantos de Atibaia. Ótimo, Ana. E na verdade o que você está colocando aí nada mais é do que o direito à cidadania, né? A gente fala muito aqui em dinheiro público, na verdade o dinheiro não é público, o dinheiro é do contribuinte. E esse dinheiro que é pago em impostos, ele tem que reverter em benefícios. E dentro de toda a cidade, principalmente a população mais carente, que sofre com a falta de informação, sofre com o acesso, muitas vezes, aos serviços, né, públicos. E é muito importante essa sua intervenção junto com esse grupo, né, de voluntariados, de pessoas também que estão comprometidas com essa bandeira da cidadania. Mas conta para mim, Ana, hoje você coordena um trabalho a nível de Estado de São Paulo, a nível estadual, pelo partido na qual você está, a sua agremiação que você está afiliada, que hoje é o partido PRD, que é o 25. Isso. Hoje você está como coordenador estadual da mulher. Perfeito. E fala um pouco desse desafio para mim. Bom, quando eu assumi, e quero mais uma vez agradecer pela oportunidade, esse desafio, foi justamente porque o PRD, ele entende que a equidade entre gêneros masculino e feminino na política traz justiça social. E com isso ele tem uma missão de poder levar informação e inspirar muitas mulheres a participarem do movimento político e se colocarem à disposição como candidatas, qualificando essas mulheres para ocuparem espaços e darem suas contribuições, sejam nos parlamentos municipais, nas assembleias legislativas ou no Congresso Nacional. Para que a gente possa falar, estar aqui na mesma página hoje, Cristiano, dos 513 deputados federais que temos, apenas 91 são mulheres. E destas, algumas se licenciaram para ocupar ministérios, secretarias, o que acaba diminuindo a representatividade feminina. Se a gente for analisar em percentuais, representa aí aproximadamente 17% das mulheres. E aí você começa a pensar, de acordo com o IBGE, as mulheres são 52% no Brasil. De acordo com o TSE, somos 53% do eleitorado brasileiro. E essa baixa representatividade nos espaços de poder e decisão vão impactar, porque mulheres, ela tem uma sensibilidade, com todo respeito ao gênero masculino, que tem uma grande contribuição, mas historicamente a mulher passou a ter o direito de votar e ser votada apenas há 93 anos. E isso tem uma questão de reparação histórica. Nós não queremos ficar na base de cota, nós queremos poder ter a representatividade real. E é isso que o PRD está estimulando, e a minha participação e de outras lideranças femininas na agremiação vem fazendo no estado de São Paulo e replicando no país. Quando a gente fala de Senado Federal, das 81 vagas, nós temos apenas 15 ocupadas por mulheres.
Nas prefeituras dos 5.570 municípios do nosso Brasil, apenas 12% no comando de mulher. Nas câmaras municipais do nosso país, apenas 16% de representatividade feminina. Na legislatura que eu fiz parte, dos 11 vereadores de Atibaia, 2 mulheres. Nesta legislatura, nenhuma mulher está ocupando o espaço, embora muitas tenham tido uma excelente votação no município. Então é muito importante esse trabalho, porque mulher vota, mulher pensa, mulher governa, e é fundamental que o sistema passe a valorizar e nos dar condições de atuar. E é por isso que eu estou hoje à frente dessa coordenação para estimular e inspirar muitas mulheres, inclusive você que está nos acompanhando. Venham com a gente nesse movimento, pois essa equidade vai trazer justiça social e, com toda certeza, avanços, como conquistamos em 2006, através de muita articulação feminina, a Lei Maria da Penha, que hoje protege centenas de milhares de mulheres no nosso país. Em 2015, a Lei do Feminicídio, que também foi proposta e articulada pela bancada feminina. E já em 2023, a PEC da igualdade salarial entre homens e mulheres, que são pautas fundamentais para o mercado de trabalho, seja para quem esteja no serviço público ou na iniciativa privada. Então, é muito importante. Nós temos que entender que, para além do gênero, tem também a questão da qualificação. E é importante que as pessoas se apropriem do que é a política, como funciona, qual o papel de cada representatividade, o que é possível fazer, como fazer. A Margaret Thatcher sempre disse, e são discursos que já virou um símbolo da luta feminina, que uma mulher na política muda a mulher. Várias mulheres, quando entram na política, muda a política. E é isso que nós precisamos, de uma equidade. Homens e mulheres em equilíbrio nos espaços de poder e decisão, trabalhando pelo bem comum, pela justiça social sempre. Ótimo, Ana, ótimo, é isso mesmo. Eu quero aqui mandar um grande abraço e parabenizar o presidente Ovasco, que é o presidente nacional do PRD. Eu acho que todos os partidos deveriam ter essa pauta. Vários partidos têm até os movimentos de mulheres, mas a gente percebe que a Paula tem um comprometimento muito forte, e a linha que você coloca e faz essa explanação nos enche de orgulho, né, e de esperança que realmente a gente consiga atrair o interesse da mulher para atuar mais no campo político, porque na verdade a mulher está na sociedade, nas igrejas, nas associações, trabalho de voluntariado, e as mulheres, ela tem aquela questão do carinho de mãe, do cuidar, né? E muitas vezes não se atenta ou não tem muito estímulo, né, de entrar no processo político. E a gente sabe a gente entende que a questão política, o nosso sistema eleitoral principalmente, a questão partidária, ela é muito complexa, né? Já existe ali uma forma e um jeito ali para, de repente, até afastar um pouco a mulher. Existem alguns vícios, né? Algumas coisas que não dá para entender, mas tem que ser superado. Eu acho que a política e o próprio sistema são feitos por pessoas que estão à frente de partidos políticos, estão à frente das decisões políticas, e nós temos que mudar um pouco essa linha de pensamento para fazer uma política que faça mais inclusão, e principalmente a participação da mulher, que ela já tem uma vivência, uma experiência na ponta, que ela cuida de gente, cuida de pessoas, ela tem todo esse carinho, essa coisa do feminismo, né? Do carinho da mulher, da mulher. Então é fantástico, isso acaba acrescentando o comprometimento da mulher na política. A gente percebe que ela tem mais seriedade, mais transparência. Tivemos aqui uma entrevista com a prefeita de Monte Alto, e ela falava com muita convicção, falava com muita assim, vibração as conquistas, né? A forma que ela fazia a política, envolvendo as pessoas, ouvindo as pessoas, porque eu acho que o maior desafio hoje, Ana, é a gente conseguir fazer as pessoas ouvir e ser ouvidas, né? Eu acho que esse é o maior desafio, mas eu fico muito feliz de você estar atuando agora nesse projeto bacana, que tenho certeza que os dois lados vão ganhar. Eu acho que o partido ganha com isso, a sociedade ganha com
estimulando a mulher a participar mais do processo eleitoral. E você fala uma coisa muito importante, Ana, a questão da qualificação, da capacitação desse agente político, porque a gente precisa hoje o maior desafio dentro das câmaras municipais é implantar as escolas legislativas para melhorar a qualidade do agente político, porque a gente tem 3 tipos de político, Ana. Tem o político que faz acontecer, aquele que não faz acontecer, e tem uma grande maioria não sabe o que está acontecendo. Eu acho que esse é o desafio. E por que não sabe o que está acontecendo? Porque falta qualificação, falta capacitação. Porque muitas vezes o processo eleitoral, quando a pessoa chega até o mandato, ele vem num processo de liderança dentro da sociedade, vem como líder de sociedade. E quando ele chega ao mandato, é uma coisa totalmente diferente daquilo que ele exercia dentro do processo que ele conseguiu a eleição. Eu gostaria que você falasse um pouco disso, porque você tem muita experiência, você vem do movimento social, vem do movimento da comunidade, e você chegou até o Poder Legislativo, você enxerga com muita clareza o quanto que as pessoas podem promover a transformação com o mandato político. Você foi cirúrgico em toda a sua explanação, Cristiano. Parabéns pela consciência e que possa ser multiplicada cada dia mais. O que acontece? Não existe democracia plena sem a pluralidade. Nós precisamos que os espaços de poder e decisão representem a sociedade. E a sociedade é representada por homens e mulheres, da mesma forma que é fundamental no parlamento. E muitas pessoas, quando se colocam à disposição da sociedade como candidatos, ela tem muita vontade de transformar, de ajudar e de deixar um legado que as pessoas possam se inspirar e dar continuidade. Esse é o principal objetivo que muitas pessoas testemunham ao longo dessa caminhada. Porém, você falou uma situação fundamental. Quando ela alcança na eleição, no voto, a confiança do eleitor para se tornar um representante, muitas vezes ela chega naquele espaço e, poxa, e agora? Como vai ser? Como que eu vou transformar tudo aquilo que eu me comprometi na pré-campanha e na campanha em ações concretas que vão chegar lá na ponta e fazer a diferença para o meu eleitor e as demais pessoas? Porque o vereador não representa somente as pessoas que depositaram o voto dele nas urnas, mas sim durante a legislatura o município como um todo e com reflexos na região, porque a região se fortalecendo, logicamente o município também se fortalece. Então, muitas vezes, a depender do porte do município, esse vereador não tem uma estrutura dentro da própria Câmara Municipal. E até ele se apropriar de como funciona, um tempo importante acaba passando. E no serviço público é tudo muito burocrático, por uma questão de sistema mesmo, que está melhorando, mas ainda tem um caminho longo pela frente. Então eu parabenizo iniciativas como a que você tem há alguns anos, especialmente a partir de 2020, de forma oficial, com a Frente Parlamentar, que tem ajudado a encurtar o caminho e a capacitar esses nossos vereadores e outros gestores para poderem atuar de uma forma mais célere e que atendam de uma forma mais ágil e eficaz às necessidades da sociedade. Mas as escolas legislativas seriam fundamentais para esse preparo, mas nem sempre há o convencimento de quem está no comando ou o convencimento de quem está no mandato da importância e da relevância. E muitas vezes acabam seguindo conselhos e orientações de terceiros para poder seguir o mandato, e isso não é o saudável. Por isso, realmente eu recomendo que as câmaras municipais possam instalar, aquelas que ainda não têm a escola do parlamento, convidar e fazer parcerias com instituições como a que você, Cristiano, representa, porque tem muita qualidade, profissionais de elevado nível que possam ajudar e deixar o trabalho mais leve, porque as pessoas com conhecimento, com informação, elas conseguem lidar melhor com aquelas demandas e colocar no papel aquilo, porque no poder público, como todos nós sabemos, só podemos fazer o que a lei permite, e são vereadores, deputados, senadores e o executivo que tem essa prerrogativa no nosso país de legislar. Então, ao transformar em legislação e fiscalizar a execução no dia a dia, com toda certeza vai chegar
chegar no público-alvo e melhorar o desenvolvimento da cidade com oportunidades para a população. É isso aí, Ana. E tem outra, a visão, na verdade, na realidade, nós vivemos um momento democrático no país, embora o voto no Brasil ele é obrigatório, mas o momento intenso da democracia é o momento eleitoral onde as pessoas vão até as urnas e escolhem seus representantes. Eles votam, eles dão legitimidade. Quando passa o momento eleitoral, as coisas esfriam, porque muitas vezes o prefeito vai assumir, a Câmara vai tomar posse das cadeiras, e aí começa a agenda dos poderes. O prefeito vai ter que fazer uma transição de governo, ele tem ali uns 3 meses ali para entender um pouco o que está acontecendo, é um tempo que ele vai pensar em secretariado, que ele vai negociar com os partidos políticos, base na Câmara, base no governo, para poder fazer uma gestão onde ele possa ter apoio e poder seguir com a agenda, e a Câmara também, ela tem ali discutindo a mesa diretora, então vem naquele momento inicial toda uma agenda de organização, digamos assim. E aí, a agenda com a população, ela começa a ficar um pouco de lado. E a população também, é óbvio que passou o momento eleitoral, passou a campanha política, cada um segue a sua vida, segue para o seu trabalho, e a gente percebe que não existe uma conexão, um canal permanente com a sociedade. Existem as audiências públicas, mas são audiências cansativas, muito amarradas com formalidade, que acaba desestimulando a participação popular. O que nós temos falado dentro da Frente Parlamentar, da Confederação Nacional, e agora uma iniciativa fantástica, e que você é uma das nossas inspirações, incentivadora, e conto muito com o seu apoio, principalmente nessa agenda voltada para a mulher, trazer as mulheres para estar conosco nesse trabalho de campo, que é o trabalho de mobilização, que é o Fórum Legislativo Paulista. O desafio é esse, é a gente criar uma conexão, um canal onde a população possa ser ouvida e dali por diante ter uma agenda de interesse popular. Não interesse de partido político, não interesse de um governo X, de uma Câmara Y, mas de ter à frente a agenda do contribuinte, do pagador de impostos. Nós entendemos também, sem hipocrisia, que a gente entende que agora, numa entrevista que a gente tenha feito aí com o Dr. José Maurício Conte, que ele fala um pouco do Pacto Federativo, que ele fala de reforma tributária, entende-se que o orçamento do município ele também é engessado. Ele tem ali algumas verbas já carimbadas, de cada R$100, 25% é educação, 15% por obrigação vai para a saúde, mas se gasta muito mais. Tem a folha de pagamento, tem custeio da máquina, tem outras pastas, tem a Câmara, tem precatório. Então a gente sabe que o prefeito ele tem ali um orçamento robusto, mas a hora que ele for dividir para cumprir ali as demandas, acaba sobrando muito pouco. E esse pouco tem que ser muito bem investido e tem que ser de acordo, que eu entendo, que seja ali uma prioridade da sociedade. E para isso, nós precisamos fazer que o vereador, o gestor, passe a ouvir melhor a sua população. E é nessa tecla, Ana, que eu acho que é o maior desafio. A gente tem essa questão da cegueira e da surdez. Os políticos muitas vezes não conseguem ouvir e não conseguem enxergar o que é óbvio, né? Então, eu quero mais uma vez trazer um destaque do trabalho que você faz, não só na questão da contribuição ao cidadão, de encaminhamento, mas de buscar liderança, captar liderança, convencer essas lideranças que precisamos ter pessoas mais qualificadas dentro do cenário político. E pessoas que tenham comprometimento, que consiga ouvir e consiga enxergar. Esse é, na verdade, a principal pauta, e você acha que as mulheres podem fazer a diferença nesse sentido? Com toda certeza, até porque é uma questão do instinto, né? O instinto da mulher sempre foi mais acolhedor, sempre foi mais humanizado e, volto a dizer, com todo respeito, eu estou falando aqui uma regra geral, mas como todos nós sabemos, existem perfis e perfis. Eu defendo, Cristiano, e ao longo do meu mandato, a transparência
transparência e a democracia verdadeiramente falando. Então eu sempre defendi projetos como aquele conhecido como Hora das Comunidades, onde os parlamentares, cada um se distribui para poder ouvir a população nas suas mais diferentes necessidades, levando ali essas sugestões, essas indicações ao executivo. Porque numa cidade que tem tantas demandas, inclusive pelo desenvolvimento natural e orgânico, é fundamental que o prefeito possa se concentrar para fazer a gestão e atender às necessidades da cidade, e os vereadores, que são os porta-vozes da comunidade, levando essas demandas, além do que, dentro da própria administração, tem as secretarias, cada uma respondendo por uma determinada área da administração, que se tenha lá o gestor titular e o que a gente chama de, alguns lugares chamam de subsecretários, em outros lugares de secretários adjuntos, que eles possam dividir, onde um saia para coletar as necessidades do momento, porque uma sociedade é muito dinâmica. Aquilo que as pessoas precisam hoje, não necessariamente no ano seguinte vai se replicar. Então é importante acompanhar esse dinamismo, e esse diálogo, essa participação, ela se faz fundamental. Então o que acontece? A população hoje, o custo de vida está elevado, a necessidade, os cuidados, as mulheres, por exemplo, aquelas que decidiram ser mães, ela tem os cuidados com seus filhos, e muitas hoje acabam se tornando, vamos dizer assim, pais e mães dos seus pais, porque chegaram em determinada idade precisando de uma retaguarda familiar, que essa pessoa acaba se desdobrando nesse contexto. Então o tempo de o cidadão, a cidadã ir até um espaço público para participar de uma audiência pública, de uma sessão, seja ela ordinária ou extraordinária de uma Câmara Municipal, enfim, é muito limitado, porque tem muitos arrimos de família que estão tendo 2, 3 empregos para conseguir dar conta das suas despesas minimamente, ainda deixando ali, muitas vezes, uma continha para negociar mais adiante por conta de todo o contexto. Nós frequentamos supermercados, açougues, padarias, sabemos o custo para uma manutenção minimamente digna de uma família. Então isso acaba fazendo com que a pessoa escolheu o seu representante, direta ou indiretamente, porque aqueles que votaram fizeram uma escolha, os que não votaram deram procuração para aqueles que lá estão, representá-los. Então é nesse momento que eu acho fundamental que as pessoas possam acompanhar pelas redes sociais, que hoje ajuda a difundir muito o que o seu representante está fazendo ou se omitindo, para que possa estar cobrando essas pessoas para ter essa representatividade efetiva, que vá até a ponta, colete os dados necessários e traga para os espaços onde tem a construção e principalmente a legitimação para pôr em prática. Então é isso que eu acredito muito, e a sua pergunta mais uma vez foi assertiva, que a mulher tem um papel fundamental, porque a mulher ela acaba circulando por muitos espaços religiosos, educacionais, comunitários, e acaba multiplicando. Geralmente você dá muita atenção ao que a sua mãe fala, sua namorada, sua esposa, sua filha, então isso faz a diferença, e a presença de mais mulheres na política com toda certeza vai favorecer o aumento do diálogo e para difundir essa informação aos 4 cantos do território de interesse. Muito bem, Ana. Ana, você colocou um ponto também muito importante que nós temos que falar e frisar e fortalecer, é a agenda familiar. Hoje, principalmente aos lares, principalmente uma sociedade que a grande massa é a classe média baixa, e temos hoje aí uma sociedade que vem envelhecendo. Daqui 10 anos, 15 anos, mais tardar, teremos mais de 40 milhões de brasileiros que são idosos. Temos aí uma grande parte da sociedade, que é a nova geração, e a gente percebe que essa geração, grande parte delas, digamos assim, passa por uma destruturação familiar. Nós temos aí hoje uma realidade, eu tenho falado isso até com alguns religiosos, na questão do auxílio, de ajuda, de orientação, a questão da inclusão do jovem.
Nós temos hoje uma lei de 34, na época de Getúlio Vargas, que foi reformulada pelo governo em 2010, que é a lei do aprendiz. A lei reformulada, ela propõe uma integração, uma inclusão do jovem de 14 até os 24, mas principalmente o de 14 e 15, que está numa certa vulnerabilidade, que ainda está em uma adolescência, uma fase difícil, e que a gente percebe que muitas vezes esse jovem, esse menor, ele tem que estudar, ele tem que se dedicar aos estudos, mas ele também existe uma necessidade ali de ter um dinheirinho dele. E muitas vezes a família, por uma questão de, como você acabou de falar, de tantos desafios, de tanto o custo orçamentário para se manter é tão alto, que às vezes não consegue suprir. E às vezes quando você consegue pôr esse jovem para fazer algum tipo de atividade, onde ele possa, a lei do aprendiz mesmo, que ele possa trabalhar um pouco, aprender uma profissão e ganhar um dinheirinho, isso não tem acontecido com uma certa... Tem acontecido, mas não numa certa frequência, numa velocidade que o país precisa. O governo lançou aí o programa Pé de Meia, tentando estimular também, mas a gente percebe que ainda falta muito para cuidar melhor e inclusão desse jovem. Porque nós somos da geração que nosso pai nos corrigia com o olhar, né? Desde muito menino a gente ajudava na casa, ajudava no negócio do próprio pai ou da mãe, a gente sempre estava ali fazendo alguma atividade. Sim. Agora, por que eu estou te falando toda essa situação? Existe um cenário muito preocupante, principalmente em relação às meninas, que nessa faixa etária de idade acaba tendo a gravidez precoce. Isso é uma bomba, é uma destoração, porque é criança para cuidar de criança. E muitas vezes o pai e a mãe são jovens também, não tem uma estrutura ali, e acaba sobrando para os avós, vira uma bagunça. Bem, eu acho que, infelizmente, no cenário hoje de sociedade, a questão da gravidez precoce, a questão de ações que precisa incluir esse jovem, é um grande desafio, Ana. Sim, Cristiano, você falou mais um retrato da sociedade que precisa de um olhar diferenciado das políticas públicas, porque é um jovem nessa faixa de idade, entre 14 e 24, que está dentro da linha do programa do Jovem Aprendiz no nosso país, mas principalmente dos 14 aos 15, que é um recorte aí que a gente sabe que está passando por uma mudança, que deixou de ser criança, mas ainda não é adulto. Então ele fica numa fase em que muitas vezes o pai tem um antagonismo dentro da casa. Em alguns momentos os pais se reportam a eles como crianças, em outros momentos como se já fossem adultos. Então cria realmente um vazio ali naquele período, que é fundamental para a formação dos princípios e valores dessa pessoa. O governo tem implantado algumas políticas públicas educacionais para o ensino em período integral, que é justamente para evitar que esses adolescentes fiquem ociosos e que situações, para além do que você relatou, da gravidez precoce, que também evitem ser cooptados pela criminalidade, porque também, infelizmente, é um outro fator que tem acontecido, especialmente com aquelas famílias que vivem numa situação de vulnerabilidade social. Então, dentro desse contexto, esses programas estão ajudando, porém, muitas empresas que poderiam dar oportunidade para esses adolescentes nessa faixa de idade ainda não cumprem essa obrigação. E a fiscalização dos órgãos competentes, como do próprio Ministério do Trabalho, ainda é insuficiente. Nós temos algumas organizações da sociedade civil, como o CIEE, por exemplo, que tem se especializado para poder fazer esse papel coadjuvante, digamos assim, e levando informações para as empresas e para as famílias, mas ainda é um caminho muito longo, que eu espero que muitos dos nossos políticos possam se apropriar dessa pauta, porque o trabalho, ele é libertador. Assim como você, eu sou da mesma geração que comecei a trabalhar muito cedo para poder ajudar a complementar renda em casa, e isso nos dá o quê? Uma condição de crescermos de uma forma integral,
aprendendo desde cedo a ter responsabilidade, comprometimento e a valorizar o valor do salário e do trabalho e a autonomia de podermos nos organizar para adquirir aquilo que queremos de forma gradativa. Então, é fundamental e é uma pauta que, com certeza, homens e mulheres devem replicar por onde estiverem, porque isso vai ajudar sempre no equilíbrio social, porque uma sociedade equilibrada vai fazer bem para todo mundo. E o desafio ele é muito mais amplo, né, Ana? Porque a gente fala dessa faixa etária de idade, mas a gente fala também dos nem, né? Aqueles que não trabalham e nem estudam. E depois, nós temos hoje aí um mercado muito dinâmico, um mercado mais exigente, um mercado totalmente voltado para a tecnologia, e a gente percebe que a formação, a qualidade de ensino não tem preparado assim, uma juventude para conseguir cursar uma universidade, uma faculdade. A qualidade do ensino deixa a desejar, mas não é nem tanto pela questão do ensino em si, mas pelo interesse desse jovem em se dedicar mais, né? É óbvio que não estamos generalizando, estamos falando de um percentual, mas é um percentual significativo e que acaba causando uma certa preocupação a nível de futuro para o país, né? Sim. Nós podemos estar sofrendo a médio prazo um apagão no mercado de trabalho e não ter profissionais para poder atender o mercado. Digo de passagem, hoje o mercado tecnológico tem mais de 300, só em São Paulo, são mais de 300 mil vagas na área de tecnologia que não tem gente qualificada para atuar nesse ramo de atividade. Por quê? Porque não tem demanda, não tem pessoas interessadas em estudar e fazer algo nesse sentido. Então a formação ela é fundamental, o estímulo à formação ela é fundamental. E nós temos que antenar para isso, para que a gente possa ter uma certa equilíbrio, né? Porque a gente vai ter pessoas mais idosas, estão vivendo mais tempo, mais pessoas aposentadas, e nós não vamos produzir pessoas para o mercado de trabalho para poder atender essa questão da produção da indústria ou dos ramos de atividade econômica. E falando de atividade econômica, Ana, qual a sua avaliação, principalmente no setor empresarial, privado, empresas? Como que está aí essa relação das mulheres nessa área, nesse setor? Maravilha, como sempre uma pergunta muito importante, mas eu quero começar pelas suas considerações até chegar no momento da pergunta. Cristiano, eu nasci na década de 1980, eu sou mãe de 2 filhos, um que nasceu em 2006, outro que nasceu em 2014, e a forma que o Estado promove a educação no país teve teve pouco avanço. O que acontece? Continuam as carteiras enfileiradas, os alunos sentadinhos ali observando o professor, que na maioria das vezes ainda está lá com giz para poder colocar as atividades, enquanto na nossa época nós não tínhamos a internet, o mundo na palma da mão. Hoje é tudo muito rápido. Antes nós tínhamos que frequentar bibliotecas, livros físicos, o que hoje a grande maioria é digital. E os jovens de hoje estão acostumados e aderiram facilmente a essa tecnologia. Então, quando você chega na sala de aula, naquele formato arcaico, lusitano, acaba desestimulando, porque aquilo que o professor está transmitindo em sala de aula, você é pai de uma jovem adolescente, da Laura, eu tenho certeza que muitas coisas que o professor está falando, ela já teve acesso em alguns dos canais que ela consultou nas redes sociais, acaba ficando desestimulante para que eles possam ter aquele amor, aquele apego que num passado não muito distante os alunos tinham. Então isso vai desestimulando. Não vou generalizar, mas o governo precisaria olhar como avançar de uma forma tecnológica, de uma forma interativa para atrair a atenção desses jovens, porque se continuar da forma tradicional, vai cada vez desestimular a presença e a participação desse público em sala de aula e vão começar a buscar o aprendizado, o conhecimento de forma alternativa. E aí existem riscos, porque a internet você tem conteúdos sérios, conteúdos de qualidade, mas também tem muito
muita desinformação, e isso é um perigo muito grande. Então, assim, hoje no mercado de trabalho, falando sobre a presença da mulher, melhorou em comparação às últimas décadas, porém ainda tem um caminho longo de avanço, porque a questão dos postos de comando, em sua maioria, ainda são preenchidas pelo gênero masculino. Os melhores salários, via de regra, também estão nas mãos do gênero masculino, mas está avançando. Temos um caminho muito longo pela frente, mas temos que continuar trabalhando, respeitando quem nos antecedeu, mas também deixando a nossa marca e inspirando outras pessoas a darem continuidade. Então, nesse meio, o que eu sempre tenho falado é que se possa abrir portas para formação, qualificação e aperfeiçoamento, e que os empreendedores, os empresários possam dar oportunidades, porque eu posso afirmar, muitas mulheres têm habilidades que precisando aí de uma oportunidade para colocar em prática. Ótimo, Ana. Ana, voltando um pouco agora para o contexto político, você já foi candidata a deputada já em algumas eleições, foi muito bem votada, até essa votação te deu uma projeção até você chegar à Câmara. Na eleição passada você também iniciou um processo, foi candidata a prefeita do município de Atibaia, muito bem votada também. Eu gostaria que você falasse um pouco, o ano que vem vai ser um ano de eleição, um ano que nós vamos ter que escolher aí os deputados, seja ele estadual, federal, Senado Federal, ao Executivo também, Governo do Estado e Presidência da República. Eu gostaria de te ouvir um pouco quais são as perspectivas e qual é a visão que você está tendo aí para o próximo ano eleitoral, quais são aí, você entende que tem que ser aí observadas, né? E a importância principalmente da questão da mulher aí nesse momento oportuno das eleições do ano que vem. Excelente pergunta, Cristiano. O que eu posso dizer para você é que, como todo o período eleitoral que está se aproximando, a gente acaba tendo acesso a muitas pessoas que se colocam como pré-candidatos. Então, no ano de 2022, por exemplo, nós tivemos em torno de 1.600 candidatos concorrendo ao cargo de deputado federal, mais de 2.000 candidatos concorrendo ao cargo de deputado estadual, enfim, várias pessoas se colocaram aí na condição de candidatos à presidência da República, ao governo dos estados, ao Senado, e lembrando que em 2026 nós teremos uma renovação de 2/3 do Senado Federal. Então, além de votar no presidente da República, no governador, no deputado federal, deputado estadual, você também terá que escolher 2 candidatos ao Senado Federal para representar o respectivo estado. Então, é uma eleição ampla, onde as pessoas precisam, dentro daquilo que eu defendo e recomendo, acompanharem as ações, pois muitas dessas figuras que se colocam hoje como pré-candidatas já estiveram em espaço de poder, já ocuparam esses espaços. Então, você analisar entre o discurso e as ações efetivas, se realmente houve uma concretização ou não. Isso é um termômetro para você poder ponderar na hora da escolha. Como eu disse e repito, é muito importante termos o equilíbrio de gêneros, homens e mulheres, mas para além do equilíbrio, nós temos que ter a condição de a pessoa te representar com qualidade, com eficiência, e que aquelas bandeiras que são caras para a sociedade estejam no meio da luta, das bandeiras dessas pessoas. Então, é importante, dentro da sua cidade, se você tiver pessoas se colocando à disposição como pré-candidatas, conheça, pesquise o histórico dessa pessoa de fonte segura, para que você possa fazer uma escolha, porque você tendo um deputado ou uma deputada representando a sua cidade e região, isso significa mais recursos, isso significa maiores condições para que o município possa desenvolver as políticas públicas nas áreas essenciais como saúde, educação, segurança pública, mobilidade urbana e tantas outras que são essenciais. E quando você não faz essa pesquisa, você muitas vezes acaba na emoção escolhendo uma pessoa distante. E aí eu vou falar um exemplo, um artista, um jogador de futebol, pessoas que vão contribuir logicamente, mas não
com a sua cidade e a sua região na intensidade que poderia trazer transformações e mudar realidades. Então é fundamental que a gente possa ter esse olhar para que o nosso município, a nossa região possa se desenvolver, ter uma representatividade na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, abrem portas para que vereadores, prefeitos e outras lideranças possam articular benefícios, programas, projetos e ações que vão fazer a diferença e transformar muitas realidades. Então, com toda certeza, olhar para quem você se sente melhor representado e fazer uma escolha consciente, porque o seu voto importa e faz toda a diferença. E vota dá consequência também. Ana, muito obrigado pela sua presença, foi fantástico. A gente ficar aqui, a gente vai passar aqui horas e horas, porque tem tanto, tá tão gostoso o bate-papo e é tanta informação. E então eu gostaria de te agradecer pela sua presença, pela sua contribuição no nosso programa Cidades Inteligentes. E quero te pedir aí, para a gente já partir para o encerramento, as suas considerações finais e qual é a sua mensagem para as mulheres em especial de todo o estado de São Paulo. Bom, mais uma vez eu quero agradecer a você, Cristiano Bueno, a TV Mais Brasil, por essa oportunidade. Foi um privilégio, uma honra muito grande estar aqui com vocês hoje. E o que eu quero deixar como mensagens é que nós, mulheres, nós não somos adversárias dos homens, nós somos aliadas. E para além da questão da cota, nós queremos a representatividade real. Então você, munícipe, você cidadão, você cidadã, analisem para além do gênero, homens e mulheres, encontrem alguém que melhor te represente e façam uma escolha consciente para melhorar a sua vida e da sua família. Muito obrigada. Ana Bethalter, grave esse nome. A Ana está em ascensão, trabalho fantástico, a gente conhece o trabalho dela em Atibaia de uma forma específica, mas hoje atuando em todo o estado de São Paulo pelo PRD. E o PRD 25. Exatamente. Né? Pessoal, muito obrigado pela audiência. Quero deixar aqui um grande abraço a todos e até o próximo programa. Boa noite, um ótimo final de semana.